Graça e paz, seja bem-vindo à 7ª aula sobre o livro do profeta Abacuque. Na aula anterior, nós concluímos o capítulo 2, que tratava da visão, a segunda resposta de Deus. No capítulo 3, nós veremos uma mudança de atitude de Abacuque. Nós vamos dividir o capítulo 3 em 3 aulas. Nesta aula, nós iremos estudar o louvor pela pessoa de Deus. Na 8ª aula, estudaremos o louvor pelo poder de Deus. E na 9ª aula, estudaremos o louvor pela providência de Deus. Antes de iniciarmos o estudo do capítulo 3, cabe fazermos uma revisão do que estudamos até o momento. O capítulo 1 tratou do peso da sentença. Neste primeiro capítulo, nós vimos o primeiro dilema do profeta Abacuque. A indiferença ou a aparente indiferença de Deus. Nós vimos como Abacuque se queixa de um silêncio de Deus em responder suas orações. Depois nós estudamos a primeira resposta de Deus, a disciplina do povo. O povo de Judá seria atacado pelo Império Babilônio. E nós vemos que com esta resposta de Deus surge o segundo dilema de Abacuque, o método de Deus. Abacuque passa a questionar como Deus iria estar intervindo na história. No capítulo 2, nós estudamos a visão. A primeira parte do capítulo 2 tratou da atitude do profeta. O profeta, diante dessa resposta de Deus, se retira para uma torre de vigília, aonde ele iria aguardar em oração a resposta de Deus aos seus questionamentos. E essa resposta chega, a segunda resposta de Deus. Inicialmente, nós apresentamos as características da visão de Abacuque. Deus apresenta um contraste entre o ímpio e o justo. E ainda estudamos os 5 ais, as aflições que iriam recair sobre o ímpio. No terceiro capítulo, o Cântico, nós estaremos estudando esse capítulo em 3 partes. O louvor pela pessoa de Deus, o louvor pelo poder de Deus e o louvor pela providência de Deus. O louvor pela pessoa de Deus está em Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2. O louvor pelo poder de Deus, Abacuque, capítulo 3, do verso 3 ao verso 16. E o louvor pela providência de Deus, no capítulo 3, do verso 17 ao 19. Nós vemos agora, neste capítulo, uma profunda mudança de Abacuque. Abacuque sofre uma grande transformação. Inicialmente, nós vemos um profeta sofredor, um profeta que sofre com a injustiça que ele está vendo. Em seguida, nós vemos um profeta questionador, um profeta que passa a questionar Deus a respeito de todas as coisas que ele estava vendo. Agora, nós vamos ver uma mudança completa de atitude de Abacuque. Ele se transforma num profeta adorador. E nós vamos ver essa mudança de Abacuque no capítulo 3 e compreender as razões dessa mudança. Inicialmente, Abacuque estava perplexo pelo que ele via na terra. Ele via sofrimento, ele via opressão, ele via injustiça, ele via impunidade, ele via corrupção, ele via apostasia, ele via maldade no povo da aliança. Ao questionar Deus a respeito do seu silêncio e da sua inação, Deus responde que haveria de enviar um povo para disciplinar Judá. E agora Abacuque passa da perplexidade com o que ele vê na terra para a perplexidade com o que ele ouve dos céus.
porque ele agora contempla uma nação ainda mais ímpia do que o reino de Judá, que seria usado como instrumento de Deus para trazer juízo sobre o povo. Isso leva Abacuque a uma série de questionamentos. Por que Deus parece indiferente ao mal? Por que os ímpios parecem ficar impunes? Esses dilemas colocam em xeque o conhecimento que Abacuque tem de Deus e as ações e as coisas que ele estava vendo, as circunstâncias ao seu redor. Portanto, Deus agora vai responder aos questionamentos de Abacuque. Inicialmente, Abacuque, ele vai buscar a resposta em Deus, em oração, e Deus vai revelar a Abacuque, por meio de uma visão, as razões de tudo aquilo que ele estava vendo. Inicialmente, Deus estabelece um contraste nítido entre o ímpio e o justo. O ímpio é o arrogante. O ímpio é aquele que confia em si mesmo, deposita em si mesmo a sua confiança e a sua esperança. Mas não é assim o justo. O justo viverá pela fé, pela confiança na providência de Deus. O justo é aquele que deposita a sua fé em Deus, que é soberano na história e tem o controle de todas as coisas que ocorrem. Em seguida, Deus vai revelar o destino final do ímpio. Ele vai apresentar 5 ais, 5 juízos, 5 aflições que iriam recair sobre todo aquele que cometesse iniquidade. E Deus apresenta, então, os juízos e as maldições que iriam ocorrer sobre o ímpio, completamente diferente do que está preparado para o justo. Dentro desse contexto, nós podemos iniciar o capítulo 3, do versículo 1 e 2, que trata do louvor pela pessoa de Deus. Abacuque sai de uma situação de lamentação, ele sai de uma situação de discussão com Deus, de queixa, de questionamento, e passa a adotar uma atitude de reflexão, de meditação, de oração. E essa atitude vai levar Abacuque à adoração. No capítulo 3, verso 1 e 2, nós lemos: Ora, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Inicialmente, Abacuque adota uma atitude de oração, e essa atitude de oração o leva à adoração. E ele medita sobre tudo o que ele tem ouvido e sobre todas as declarações do Senhor. E isso o deixa alarmado. Ele agora sente temor e tremor diante de Deus, e isso leva a uma atitude de adoração. A transformação de Abacuque se dá a partir dele escutar Deus e falar com Deus. Ele vai buscar, no conhecimento da palavra de Deus, a compreensão de tudo aquilo que ele estava ouvindo e vendo. E ele vai falar com Deus através da oração para apresentar suas dúvidas, seus questionamentos e ouvir a resposta de Deus. Salmos capítulo 119, no verso 26 e no verso 27, apresenta a declaração do salmista, a experiência do salmista. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. O salmista nos ensina, assim como Abacuque,
que devemos apresentar a Deus em oração os nossos caminhos, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas e buscar a compreensão da vontade de Deus nos seus decretos, na sua palavra, buscar discernimento nos seus propósitos, nos seus preceitos e meditar nas suas maravilhas. Foi isto que Abacuque fez, e esta atitude de Abacuque o leva de um profeta que estava com uma atitude de sofrimento, um profeta questionador, para um profeta adorador. A resposta que Abacuque estava buscando para o seu dilema, como conciliar a santidade de Deus com a impiedade do povo da aliança, como conciliar a santidade de Deus com a iniquidade da Babilônia, um povo ainda mais perverso, como conciliar a existência de Deus com a presença do mal, vai ser respondida por Deus quando ele contempla a santidade de Deus. E esta santidade de Deus traz juízo para a iniquidade de Judá e juízo para a iniquidade da Babilônia. Deus estaria tratando com disciplina o seu povo e com juízo a Babilônia. Portanto, nós podemos ver em Números, capítulo 14, verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente. Números apresenta a revelação dos atributos de Deus. E Deus é aquele que é longânimo, compassivo, misericordioso e perdoador. Entretanto, ao culpado ele não tem por inocente. A santidade de Deus requer a justiça, o juízo sobre o pecado. E era isso que estava acontecendo. A disciplina do povo da aliança e, mais adiante, o juízo sobre a Babilônia. Então, com a resposta de Deus, Abacuque vai compreender os propósitos de Deus, vai compreender que Deus não estava em silêncio, mas agindo, não estava inativo, mas operando sobre aquela situação. E isso vai fazer com que Abacuque mude de atitude e pare de questionar Deus e passe a adorar a Deus. Abacuque vai para além das circunstâncias. Ele já não está mais olhando para a crise que estava estabelecida dentro do povo de Deus. Ele já não estava mais preocupado com as injustiças e com a opressão e com a iniquidade. Naquele momento, sua atenção prioritária não era mais os pecados do povo da aliança. Também, Abacuque não estava mais preocupado olhando as circunstâncias políticas e geopolíticas à sua volta. A disputa entre as nações, entre o Egito, entre a Síria, entre a Babilônia, o crescimento do poderio da Babilônia e o avanço da Babilônia sobre o mundo, marchando sobre as nações e se aproximando de Jerusalém. Já não era mais com o povo da Babilônia que se preocupava Abacuque. Nesse momento, Abacuque vai além das nuvens escuras das circunstâncias que envolviam o seu povo e alcança as alturas e contempla a majestade e a soberania de Deus. E ao contemplar a majestade e a soberania de Deus, Abacuque diz estar alarmado. Prosseguindo, no versículo 2, Abacuque diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque muda de atitude e agora de um profeta questionador
Abacuque se transforma num profeta intercessor. Aviva a tua obra, ó Senhor. Lembra-te da misericórdia. Abacuque não está mais pedindo para que Deus evite a disciplina sobre o povo. Ele não quer mais e não pede mais por um livramento dessa disciplina. Ele não pede mais que a Babilônia seja contida. Ele agora pede por avivamento neste momento. Nós vamos ver que a transformação de Abacuque sai e acontece a partir de um momento de contrição, de arrependimento e de temor e tremor diante da majestade de Deus. Ele passa então para uma atitude de petição, pedindo a Deus pelo seu povo, mas não pelo livramento, mas pelo avivamento do seu povo. Abacuque pede pelo favor do Senhor, na sua ira, lembra-te da misericórdia. É importante nós compreendermos o que é e o que não é avivamento, porque há muita incompreensão a respeito desse assunto. Avivamento não é uma programação agendada pela igreja. Avivamento não tem uma data marcada por homens, não é um calendário. Avivamento não é uma campanha de evangelização, um evento, uma cerimônia que aconteça. O avivamento não é um emocionalismo momentâneo, fruto de circunstâncias provocadas pelo meio. O avivamento não é uma atitude de ausência de doutrina, como se o espírito vivificasse e a letra matasse. Não é ausência de doutrina e de conhecimento da palavra. O avivamento não é uma questão de estilo litúrgico, se mais solene ou se mais alegre. Avivamento não é um ajuntamento de pessoas, não é aglomeração, não é um show musical. Avivamento não é simplesmente manifestação de dons e sinais. Se assim fosse, Corinto, a igreja de Corinto, não seria chamada por Paulo de uma igreja carnal, e ela tinha muitos dons. Avivamento não é um modismo, algo que acontece de tempos em tempos, uma onda que acontece dentro do arraial da igreja. O avivamento também não é uma alienação espiritual. Aquela pessoa que se afasta do mundo e se isola na sua espiritualidade. Não é, então, portanto, nenhuma dessas atitudes que são comuns de observarmos. Antes, avivamento não é uma ação da igreja. Avivamento é uma ação de Deus. Nós podemos observar isso se estivermos contemplando as afirmações de Abacuque nesse versículo 2. Primeiramente, Abacuque vai dizer: aviva a tua obra. Avivamento é uma prioridade. Diante de uma circunstância tão grave que vivia Abacuque, em que havia uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise econômica, uma crise social, uma crise internacional, Abacuque vai pedir por avivamento. Abacuque não vai pedir por uma solução para o problema da economia, para o problema da saúde, para o problema da justiça social. Abacuque vai pedir por avivamento. Avivamento é uma prioridade nas nossas vidas e na igreja. O agente do avivamento não é o homem, portanto, o avivamento não é algo que possa ser criado pelo homem, agendado por uma igreja. Ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. É o Senhor que traz o avivamento para o seu povo. Esse é o pedido de Abacuque, que Deus manifestasse a sua graça sobre o povo e trouxesse o avivamento. Quando o avivamento deve ocorrer?
Abacuque nos diz, no decorrer dos anos. O avivamento deve ocorrer ao longo de toda a história. Deve ocorrer na história da sua vida, deve ocorrer na história da igreja, deve ocorrer na história de todo o mundo. O avivamento deve estar presente em todas as gerações. E é o que Abacuque pede: Senhor, aviva a sua obra no correr dos anos, faze-a conhecida. E qual é a base desse avivamento? Abacuque nos responde: na tua ira, lembra-te da misericórdia. A base do avivamento é o favor de Deus. Não é por merecimento do homem, não é por justiça própria. Aonde houver avivamento em que as pessoas apresentam automerecimento e que se gloriem na sua vida espiritual, ali não há avivamento. O avivamento existe quando há humildade, humilhação, contrição, arrependimento. É a busca pelo favor do Senhor e não é merecimento humano. Qual o resultado do avivamento? A mudança de atitude. É isto que vai acontecer com Abacuque. Ele vai mudar de atitude, vai passar por uma grande transformação. E a partir de então, Abacuque se transforma num profeta intercessor e num profeta adorador. A base do avivamento requer que nós tenhamos um quebrantamento diante do Senhor. É preciso a confissão, é preciso o arrependimento. É importante que haja a busca em oração e a busca pela palavra do Senhor. Para que possa acontecer o avivamento, é necessário a busca pela santificação. Por ser fiel à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Então a transformação ocorre quando o Espírito do Senhor produz em nós uma mudança de atitude, produz os frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito irá trazer uma transformação em nossas vidas. Podemos tirar algumas lições desse início do capítulo 3. As circunstâncias não mudaram na vida de Abacuque. Permanecia a situação grave, interna e externa. Não mudaram as circunstâncias. O que mudou foi a atitude de Abacuque, a partir do momento que ele buscou a Deus em oração e buscou a palavra de Deus. É importante, individualmente, como igreja, nós estarmos sempre buscando a oração e a palavra. Essas duas características não podem faltar numa igreja e numa pessoa que deseja o avivamento. Quanto maior o conhecimento de Deus, maior deve ser nossa dependência nele. Se buscamos o conhecimento de Deus na palavra do Senhor, devemos também estar sujeitos na dependência dele em oração. Palavra e oração caminham juntas. O avivamento não é ação do homem, mas é uma ação de Deus. É o favor do Senhor a base do avivamento. Ao homem cabe apenas buscar o avivamento pela contrição, pela oração, pela meditação em sua palavra e pela santificação. O avivamento é uma necessidade, é uma prioridade para a nossa geração e para todas as igrejas. Em Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus falou. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantas vezes sucumbimos diante das circunstâncias, nos vemos aflitos e desanimados diante de poderes que parecem nos sufocar, situações que parecem que vão nos destruir e esquecemos de conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós devemos buscar o crescimento da nossa fé através do conhecimento da palavra de Deus. É assim que Abacuque vai estar preparado para enfrentar todas aquelas circunstâncias adversas que viriam. O justo viverá pela fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, e Tiago, capítulo 5, verso 16, vai falar sobre a oração. Orai sem cessar. A oração deve ser uma constância em nossa vida. Não podemos nunca nos afastar da oração. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Devemos reconhecer palavra e oração ligado à nossa fé na providência de Deus para enfrentar todas as circunstâncias. E assim Abacuque inicia o capítulo 3 com uma nova atitude, louvando a Deus por sua pessoa, conhecendo quem Ele é. E nesta aula nós estudamos o louvor de Abacuque pela pessoa de Deus. Na próxima aula estaremos estudando o louvor pelo poder de Deus. E eu convido você a estar conosco, estudando e conhecendo este poder do Senhor.